Eu vou ser direto com você porque você já conhece muito bem esse provérbio. Ele faz parte da nossa história, ele foi dito quando a gente era bem criancinha lá junto com a nossa mãe. Você já viu na EBD, Escola Bíblica Dominical, diversas palavras sobre isso. Seu pastor já pregou umas 4 vezes sobre esse provérbio e você mesmo, naquele pequeno grupo, naquela quinta-feira, o irmão pediu para você dar uma palavra, você ficou folheando a Bíblia, não sabia para onde ia, mas aí você parou assim, ó, Provérbios 16 no verso 1 e foi, rapaz, bem facinho e ao mesmo tempo é profundo, é isso aqui mesmo, e você pregou sobre esse provérbio. Ele é muito conhecido, muito querido e muito fácil de explicar e de ser aplicado. Por isso, eu peço a sua atenção. Eu vou começar a ler, mas veja, dali para 10 minutos para frente eu vou dar uma aprofundada, vou fazer algumas reflexões mais complexas e de repente você também adiciona todo esse provérbios querido que você tem no coração, muitas outras camadas de inteligência, de sabedoria, de reflexões que podem deixar você muito mais edificado no final desse vídeo. Por isso, eu espero que você me acompanhe até o final. E se você não me acompanhar até o final, eu vou fazer que nem o pessoal do YouTube faz. Então você já aperta aí o like, pelo menos você me ajuda a divulgar o canal, você já fica assim firme e forte. Mas se ficar até o final, espero que você vai dar o like lá no final. Bacana? Me ajuda aí, vamos fortalecer a comunidade. Vou ler aqui o Provérbios. Preste atenção e ainda vou repetir porque ele é curtinho. Provérbios 16 no verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos repetir para ficar bem legal? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você sabe que aqui tem duas partes divididas por uma oposição. Na parte aqui de cá, você vê que ele fala da resposta certa, que é Deus. E nós cristãos, e mormente toda a nossa religião, nossa fé, nossa estrutura, sempre respondeu isso para todo mundo. Vem cá. Qual é a resposta certa para o meu dilema? Rapaz, busque na palavra, é a palavra de Deus, a solução para todas as questões da sua vida estão na palavra, é a revelação que contém todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Rapaz, só buscar na palavra de Deus que você resolve sua vida. Por quê? Porque a gente sabe que Deus é o Criador, o fundamento de toda a existência. Ele sabe o que ele criou, então ele tem um manual da existência para a gente. Ele sabe que se a gente andar por esse caminho, a gente vai ter uma vida agradável, porque é assim que a humanidade deveria caminhar, é assim que ela preserva a vida e evita o mal. E ele sabe que se você andar por esse outro caminho, você vai acabar encontrando um destino de morte, vai destruir sua própria existência, vai encontrar dano pelo caminho. Então, quer saber a resposta certa? Busque em Deus e na sua revelação e na sua palavra. Agora, a resposta certa vem dos lábios. O lábio tem a ver com a palavra, né? Tem a ver com aquilo que o Senhor diz. Quem é a palavra de Deus, né? Que João fala lá no Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por meio dele foram feitas todas as coisas, e esse verbo se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Quem é esse verbo? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. E Jesus Cristo fala dele mesmo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho que leva à vida. Então, quer saber qual é o caminho que leva à vida? Quer saber qual é a resposta certa? Quer saber qual é a verdade? É Jesus Cristo, o seu evangelho, é Deus, é suas leis, é a revelação, é a presença do Espírito Santo, é tudo isso que a gente ensina todo dia na escola dominical, na igreja, na nossa fé. Então é isso, resposta certa é isso. Mas nessa primeira parte aqui do provérbio está fazendo uma oposição a essa. Quem é então que tem a resposta errada? Quem é que tem a resposta incerta? Quem tem os caminhos que levam à morte? Aí está dizendo que é um homem. O coração do homem aqui, a cabeça do homem, os desejos do homem fazem planos. Agora, esse plano não tem a resposta certa. Esse plano é uma tentativa desse homem fazer com que ele possa materializar os seus desejos cobiçosos e pecaminosos e controlar a sua existência e controlar o futuro através das suas ideias, dos seus desejos, das suas cobiças. Então está aqui, eu vou fazer plano.
Quero ser rico, quero ter prosperidade, quero ter fartura, quero ficar assim, ser eterno, quero viver muito, quero construir vários celeiros. E ele vai construindo planos através dessas ideias, querendo controlar o seu destino. Acontece que essa palavra está dizendo que o homem é finito, é volúvel, é incerto e ele é passageiro. Então ele não é Deus, ele não contém em si mesmo a verdade. Por isso que seus planos, e aí talvez eu quero trazer outro Provérbios para mostrar para você o que aconteceu com esse homem, por isso que seus planos não vão dar certo. Ele vai, faz o plano, senta para observar o que o plano vai fazer, vai acontecer e no final ele vai colher um fruto que ele não esperava. E é isso que diz aqui, olha só, Provérbios no verso 14, no verso 12, que eu acho que é um complemento especial para esse Provérbios lá em cima, porque ele diz: qual é o final desses planos? Qual é o final desse caminho que o homem vai trilhando sem Deus? Nessa independência de Deus, tentando controlar o universo, tentando sentar na cadeira do próprio Deus. Diz assim, Provérbios 14, no verso 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Vou repetir também, esses provérbios são muito pequenos e vale muito a pena ficar repetindo para marcar, porque eu estou ligado mais no modo aqui, vou fazer uma reflexão como quem faz um ensino dominical, uma devocional, quando eu vou assim falar com o seu coração e com a sua alma, mas também com a sua racionalidade. Olha só. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E com esse provérbios você pode observar a revelação de toda a Bíblia, porque o homem desde o Éden escolheu seu próprio caminho e o salário do pecado é a morte. Ele colocou-se na direção de um caminho que te leva à morte, por isso ele se tornou mortal. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para que a gente pudesse ter vida abundante. Então, o que o Provérbios quer? Qual é a conclusão final? Qual é a lição para a vida da gente? Que a gente vai sair da EBD com aquela lição e vai dizer: aprendi da Bíblia, estou feliz, consegui cumprir meu propósito com esses provérbios. Eu vou ler para você, eu fiz aqui, ó, bem bonito, bem escrito, para não ficar nada de fora, a nossa primeira conclusão, tá certo? Veja só, olha só o que vai dizer. Diz assim: não se deixe levar pela soberba e pelo orgulho, acreditando que descobriu como a vida funciona e que tem domínio sobre os destinos e o futuro. Pois você não tem, e seu orgulho vai te levar à morte de seus projetos. Ao contrário, viva pela fé em Deus e busque nele a direção certa para os seus planos. Assim, ele vai te preservar da morte e te fazer andar por caminhos de prosperidade. Ficou bonito? Ficou organizado? Conseguiu compreender? Eu fiz bem bonitinho, né? Você pode até pegar esse primeiro pedaço assim, levar para o seu pequeno grupo e fazer já uma aplicação. Já fica legal. Vou falar de novo a conclusão para não ficar nenhuma dúvida. Diz assim: não se deixe levar pela soberba e pelo orgulho, acreditando que descobriu como a vida funciona e que tem domínio sobre os destinos e o futuro, pois você não tem, e seu orgulho vai te levar à morte de seus projetos. Ao contrário, viva pela fé em Deus e busque nele a direção certa para os seus planos. Assim, ele vai te preservar da morte e te fazer andar por caminhos de prosperidade. Amém? Já pode sair do vídeo, já acabou aqui a palavra. Se você quiser sair agora, não se preocupe, Deus lhe abençoe, Deus vai com o seu coração, com a sua vida. Mas se você continuar, a gente pode aqui, ó, fazer uma camadazinha de aprofundamento. Vamos aqui comigo, que talvez você vai gostar bastante, porque talvez, entendendo essa palavra que geralmente a gente dá em toda a nossa religião, em toda a nossa Bíblia, em toda a nossa fé, é isso que a gente responde. Meu irmão, como é que eu devo andar nessa vida? Você deve andar sendo guiado pela palavra de Deus, senão você vai encontrar os caminhos de morte. Então a gente já dá essa resposta para todo mundo. Então esse cidadão diz assim: então eu vou fazer isso na minha vida. E em vez de eu fazer planos segundo a minha vontade, segundo os meus desejos, sobre mim, né, planos independentes de Deus, eu vou agora fazer um plano segundo Deus quer que eu faça. Então vou fazer esse provérbios virar uma verdade na minha vida. Vou fazer esse ensino que o Felipe deu até agora ser uma realidade. Vamos fazer. Bom, eu tenho um desejo de abrir um quiosque de café com tapioca em algum lugar dessa cidade, porque meu desejo é deixar de ser funcionário. E desde que eu era pequeno, eu vejo que isso aí é uma coisa legal que eu quero fazer.
Então, isso é um propósito, um sonho. Mas eu não quero fazer isso sozinho, que eu vou me destruir lá na frente. Então, deixa eu pensar aqui, como é que eu vou fazer e como é que Deus vai me ajudar. Bom, tem um plano aqui. O meu chefe, ele me colocou como coordenador das finanças da empresa. Eu posso ali ver o contas a pagar, a receber, eu libero algumas notas, sou eu que assino nesse processo. Então eu estou aqui perto da onde o dinheiro rola. O que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro hoje para construir meu quiosque de café com tapioca. Mas se eu for desviando o dinheiro da empresa, eu aprendi isso com o pessoal do governo, dos políticos. Eles fazem isso, eles sentam assim nas cadeiras das empresas do governo e começam a dar uma desviada, pegar umas propinas. Eu vou fazer isso, que nem o pessoal faz. Vou desviar o dinheiro, aí vou junto o dinheiro, um bocado. Eu posso fazer isso mais rápido, né? Acho que em um ano dá para desviar sem ninguém perceber. E aí eu peço demissão e crio o meu quiosque de café com tapioca. Esse é o meu plano. Então vamos consultar na Bíblia para ver se Deus aprova, se isso tem a ver com Deus, se Deus está nos princípios de Deus. Aí você vai na Bíblia, abre lá a Bíblia e diz assim, rapaz, cadê a Bíblia? Tem gente que achava que era cromo esse livro, né? Não, é meu livro mesmo, ó. Ó, aqui, ó. Aqui. Aí a pessoa está folheando a Bíblia e diz assim, rapaz, tá aqui, ó. Não furtarás. Não cobiçarás. Rapaz, só tem palavra ruim para quem faz isso. Ó, encontrei um bocado. Não tem nem o que pensar, não. Tá aqui direto, rapaz. Ser honesto, é um homem de caráter. Isso aí é coisa de Deus. Eu não posso fazer isso, não. Aí você desiste. Se eu roubar, se eu furtar, se eu desviar, isso vai acabar sendo um caminho de destruição para minha vida. E eu nem vou conseguir montar meu café com tapioca. E vou acabar perdendo tudo que eu construí na minha vida. Obrigado, Deus. Dá até um beijinho. Obrigado, Deus. Não vou fazer isso. Estou feliz. Meu caminho de vida. Aí você foi na Bíblia, encontrou a palavra certa, aplicou a palavra certa no seu cotidiano e agora você está andando segundo a resposta certa de Deus e não segundo os planos do seu coração. Então você aprendeu isso. O que você vai fazer agora? Passar uns 5, 6, 7, 8 anos juntando dinheiro, né? 10 anos da sua vida, toda a sua poupança você juntou para botar seu quiosque e naquele dia fatídico você disse, rapaz, agora está na hora, vou pedir demissão, está aqui todas as minhas economias para me abrir meu quiosque de café com tapioca, né, em algum lugar dessa cidade. Então, tá aqui. Eu não posso errar, porque eu não tenho mais vida para viver, para juntar mais dinheiro. A minha vida todinha foi juntando esse dinheiro aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou consultar a Deus, porque eu não posso errar. Se eu escolher um plano no coração do homem, vai me levar para o caminho de morte, eu vou perder tudo. Eu vou me destruir. Então eu preciso consultar aqui de novo Deus para saber se eu botar esse quiosque no lugar errado. Você sabe que quiosque funciona como o ponto é bom. Se o ponto tiver fluxo de pessoas e fluxo de pessoas querendo tomar café, né? Tem que ser em algum lugar que elas queiram parar. Então eu selecionei aqui 2 lugares na minha vida. Você está me acompanhando? Eu estou fazendo uma ilustração para que a gente possa deixar na prática esse ensino para que você possa entender algumas complexidades. Então veja só. Então ele sentou, no plano dele tem 2 oportunidades. Ele pode botar no shopping Eldorado o quiosque de café no piso 2, num lugar ali, ou ele encontrou a galeria São Tomé para botar lá na galeria Pajé, galeria São João, ou não sei, alguma galeria aí. Seu Juquinha, galeria Seu Juquinha, a botar lá. Então ele encontrou esses 2 lugares para botar o seu café. Aí disse, não posso errar. Se eu escolher o ponto errado, de repente Deus até tem outro ponto para mim, mas se eu escolher o ponto errado, eu não vou ter fluxo de pessoas e eu vou falir, vou perder todo o dinheiro que eu juntei na minha vida, nem vou ter mais aposentadoria e vou morrer. Vou ficar sem nem plano de saúde, sem nada, vou ficar dependendo dos outros. Então vamos na Bíblia. Ele procurou. Chover, Davi construiu algum quiosque de café com tapioca? Não construiu, não. Deixa eu ver se Jesus fala sobre local para quiosque de café com tapioca. Deixa eu ver. Jesus também não falou, ó. Deixa eu ver se eu procurar na chave bíblica. Tem Shopping Eldorado. Deixa eu ver. Chave bíblica, Shopping Eldorado. Não tem. Rapaz, eu tô procurando a Bíblia todinha. Não encontrei um lugar que diga que eu tenho que botar no Shopping Eldorado ou na galeria do Seu Juquinha. E agora, o que eu faço? Aí, as pessoas vão dizer assim para você, rapaz, você tem que
fazer uma interpretação, pegar algo semelhante na Bíblia, alguns princípios que possam normatizar a sua decisão, vai fazer uma investigação pessoal, uma investigação também na vida, nos dados, ser prudente, né, ser perseverante, ser resiliente, ser diligente, ser habilidoso, também outras sabedorias, vai pedir conselhos para o seu pai, para o seu pastor, para alguém do ramo, para alguém de outro lugar, vai pegar esse caldeirão todo e mexer assim, deixar maturar por um tempo, e de lá você vai acabar retirando algum conselho que seja parecido, ou mais próximo, ou mais interessante, segundo a palavra de Deus, ainda assim sem ter aquela certeza que foi mesmo assim a palavra dita assim. Ainda vai naquela profetisa da quarta-feira que ela diz: eis que te digo, vejo um shopping Eldorado na tua cabeça. Você, rapaz, estou aqui concluindo talvez que aquela palavra da profetisa foi lá no shopping Eldorado, e você vai concluindo na palavra que parece mais certa, no caminho que parece mais certo você tomar, porque não tem aqui na Bíblia: eis que te digo, jovem, coloque na galeria do tio Juquinha. Não tem. Então você tem que concluir, interpretar, entender os sinais de Deus. E esse é um grande dilema, porque para algumas coisas é muito fácil você ir na Bíblia e dizer assim: Deus, qual é a palavra certa? É não mentir. Não dirás falso testemunho. Aí você, rapaz, não vou mentir não, porque a Bíblia está dizendo para não mentir e eu não vou mentir. Pronto. Muito fácil. Para outras tantas específicas que tem a ver com o seu contexto, você tem que interpretar, pedir conselho, chegar numa conclusão. Não tem dito bem direitinho não. Tem muita coisa a ver com o seu micro-universo. E nessa hora, você vai escolher o que parece mais certo, porque é o que você consegue fazer. E aí vem a crise. Por quê? Não é assim não que se faz, Felipe? Eu aprendi na igreja que é assim que a gente vai. Pede conselho, estuda, vê para onde vai e toma a decisão que parece mais certa. Mas não foi isso que a gente leu. Vou ler de novo com vocês o segundo Provérbios que a gente estava lendo. Diz assim, Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aí difícil, porque é assim que a gente faz, até que pareça certo. A gente não sabe a decisão e nem a Bíblia diz a decisão de forma muito clara. A gente vai ficando pesquisando, pedindo conselho, ganhando discernimento, fazendo oração, fazendo todo esse processo que a gente sempre fez, você sempre fez na sua casa e eu sempre fiz, até achar aquilo que parece certo. Mas certeza mesmo assim, eis que te digo, e sem dúvida nenhuma, a gente não tem. A gente tem aquilo mais próximo do que a gente entende que foi a palavra de Deus. E aqui o Provérbios diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz a morte. Então quer dizer que esse caminho que para mim parece certo pode me levar à morte. Então como é que faz? Por que o Provérbios tem tanto medo do caminho parecer certo? E no seu caminho certo mesmo, que nem é a palavra de Deus. A palavra de Deus, de forma clara, ela é certa. Mas para outras tantas coisas que a gente vai decidir na vida, a gente vai pelo que parece certo. E o parece ser certo não é certo. Só parece certo. Por que o Provérbios tem tanto problema com isso? E como é que a gente pode fazer se tem coisas que a gente tem que encontrar o que parece certo mesmo, né? Por que ele fala tão mal sobre o que parece certo? E é isso que eu queria refletir com vocês agora, sobre o problema de tentar encontrar a resposta de Deus para muitas coisas que a gente está tentando decidir na vida. Essa resposta não está clara, a gente vai para o que parece certo e o próprio provérbio diz que isso é complicado para a gente. E para a gente começar a aprofundar sobre por que o Provérbios tem essa dificuldade, sobre o que parece certo, eu vou trazer mais alguns provérbios e um versículozinho de Jeremias. Diz assim, Provérbios 21, no verso 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Vê aqui que parece justo, né? Parece certo, parece justo. Provérbios 16, no verso 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Você já está começando a compreender o que eu quero dizer. Mas vamos pegar também Jeremias no capítulo 17, no verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha, você pode estar achando que a decisão que você está tomando é justa. Você pode estar achando que o conselho certo, que parece certo, é puro, é legal.
Olha, eu consultei os conselhos de todos os pastores, consultei os conselhos dos meus parentes, ouvi meu pai, ouvi minha mãe, li 300 livros, consultei na sociedade qual é o caminho certo e encontrei esse que parece certo. Embora você ache que vai tomar a decisão certa, que você está vendo que o caminho é puro, é justo e é por aqui que eu devo ir, o texto está nos alertando que lá no seu íntimo pode ter um sabotador, um coração enganoso, uma cobiça, um espírito maligno, um espírito pervertido, o Adão que existe em você, que está distorcendo todo o seu julgamento e transformando coisas ruins em boas. E você dizer assim, rapaz, eu ouvi todos os conselhos, a resposta é essa. Mas não era essa resposta era errada. Mas o seu coração começou a destruir a verdade e a sabedoria para encaixar o que ele quer, o desejo que ele quer, de maneira que você pode ouvir 300 conselhos dizendo o que é para ficar na galeria do tio Juquinha, porque ali tem um público-alvo que você precisa, porque ali é perto da sua casa, porque ali você conhece, e a pessoa vai dizer todos os conselhos possíveis que você deveria ficar na galeria do tio Juquinha. Mas você tem uma cobiça, um sonho de estar no shopping mais bonito da cidade, que lá só a luva, só o local para pagar é não sei quantos R$1.000. Lá você não conhece nada, não conhece o público e todo mundo disse, não vai para lá não, eu já trabalhei lá é ruim. Mas de alguma forma a sua cobiça está tomando aqui um jeito, está distorcendo as palavras e ainda que todo mundo diga que não é para ir para lá, você só escutou o conselho do fulano que diz que lá é legal, e aí você falou, ali a palavra de Deus está ali, eu ouvi a palavra de Deus aquele dia que o fulano me disse, e vai e coloca todas as suas economias de uma vida num canto, onde todo mundo disse para você não ir. Por quê? Porque o seu coração, a sua intenção não estava sendo movida pela sabedoria de verdade e os conselhos de verdade. Estava sendo movido pela sua cobiça, pelos seus sonhos, pela sua arrogância, pelo seu orgulho. Mas essa cobiça não aparece com essa cara feliz na sua frente, dizendo, olha, estou aqui, eu quero escolher o errado. Não, ela se esconde, ela se traveste de justiça, se traveste de coisa boa, se traveste de caminho que parece certo. Porque o caminho não aparece assim, olha, eu sou o caminho errado. Não, rapaz, aqui é legal, aqui é bonito, preste atenção, você vai ser feliz, você vai ser próspero, olha só que lindo. E você vai se convencendo de que aquilo é o certo. E vai transformando o que é ruim em bom. E acha na sua mente que o caminho é certo, quando na verdade é o caminho errado. Veja como Isaías no capítulo 5 também trata um pouquinho dessa subversão que o nosso coração faz com as coisas que estão à nossa frente. Diz assim, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em sua própria opinião. Você percebe aqui muito firme, quem é que é sábio aos seus próprios olhos e à sua própria opinião? É aquela pessoa que não está andando segundo os lábios do Senhor. Então, é o coração do homem, o homem faz planos, o caminho do homem. Então, o homem, ele é sábio ao seu próprio entendimento, o homem independente, o homem distanciado de Deus. E para fazer tudo aquilo que seu coração quer fazer, ele vai trocando, olha, eu vou chamar esse doce de amargo e o amargo doce, de forma que eu vou dizer que eu estou escolhendo o doce, mesmo ele sendo amargo. Por quê? Porque meu coração trocou os valores, trocou as ideias, trocou as capas. E aí eu começo a fazer as coisas que eu acho que é certo, que me parece certo, que me parece justo, mas elas são todas erradas. Mas como a minha mente, meu coração vai distorcendo a realidade, eu começo a achar que é boa. Ah, Felipe, tá meio confuso, é doce, amargo, é certo, é amargo. Eu vou falar de um jeito, com uma ilustração que vai ficar bem bonito para você, tá certo? Vamos supor, aqui é só fazendo uma ilustração de coisas atuais para você entender como isso se manifesta no coração da gente. Vamos supor que você é a pessoa mais entendida de política que existe. Vamos supor. Você trabalhou no governo, trabalhou lá onde os dados são feitos, você tem toda a verdade escrita no papel, você sabe titim por titim qual é a verdade e qual é a falácia que está sendo dita por aí.
Você está encontrando seu amigo que está desesperado, está com raiva, ou está nervoso, ou está apontando, está cheio de palavra errada na boca, dizendo um bocado de fake news. E amando uma pessoa que você não queria que ele amasse. E você diz assim, rapaz, eu vou falar a verdade para esse meu amigo, vou mostrar os dados, vou falar por que ele está equivocado e vou salvar esse meu amigo dessa mentira. E você fala, e você mostra, e você argumenta, você é paciente, você vai ponto por ponto mostrando para ele. E ainda que você mostre o mundo para ele, você percebe que ele não te escuta. Porque tudo que você fala entra na cabeça dele, ele faz um duplo twist carpado e transforma o amargo em doce. Transforma trevas em luz. Mas o que aqui, ó? Transforma o bem no mal, o mal no bem. Então você fala, rapaz, isso aqui que ele fez é ruim, mas é bom, porque isso e aquilo. Mas aquilo outro que ele fez é ruim, mas é bom. Aí, mas aquilo outro que ele fez é amargo, mas é doce. E o coração cobiçoso, teimoso, desejoso do homem acaba transformando tudo o que ele quer, de maneira que o conselho vem, bate aqui e cai. Conselho certo de Deus, a interpretação certa do caminho certo que Deus queria para você vem e cai, porque você faz o que você quer fazer, você distorce para fazer o que você já queria ter feito. Então, o problema de tentar descobrir a vontade de Deus, pegando conselho, interpretando, orando e fazendo aquilo no seu caldeirão até chegar no conselho que parece certo, está corrompido por um coração enganoso e cobiçoso, por um juiz lá dentro de você que decide o que é certo e o que é errado. Só que esse juiz corrompido lá dentro transforma o amargo em doce e o doce em amargo. E aí ele vai deturpando todo o seu julgamento, fazendo você concluir coisas que não deveria ter concluído. Então a gente precisa de alguns conselhos para a gente superar esse inimigo íntimo nosso, né? A gente precisa aqui, eu vou trazer para vocês, e é meu objetivo agora, eu tinha feito aqui um estudo, eu estou tentando fazer uns estudos mais curtos, mas às vezes eu não consigo, mas eu estou tentando. Então, eu tinha feito assim uma lista de uns 10 pontos, assim, aí eu falei, não dá não, 10 pontos o povo não vai gostar não, nem vai chegar no final e nem vai apertar no like. Então, se o irmão vai sair, já aperta o like aí, né, para dar aquela força. Então, assim, 10 pontos, aí fui cortando, ficou 3, certo? Eu vou te dar 3 conselhos para você evitar isso na sua vida, mas não quer dizer que existam só esses 3 e a gente, se for falar tudo, acaba não falando nada. E eu vou começar com o primeiro conselho, eu vou dizer o conselho, depois eu firmo ele, certo? Vou começar o primeiro conselho a partir da leitura de Lucas, no verso 11, no capítulo 11, no verso 34, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Preste atenção agora. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Se nossas decisões são influenciadas por um coração enganoso, o nosso objetivo principal nesse momento é reduzir a nossa treva interior, reduzir a nossa cobiça interior, viver um processo de santificação, pois quanto mais eu me tornar semelhante a Cristo, quanto mais eu entronizar as palavras e os mandamentos de Deus no meu coração, quanto mais eu viver segundo essa palavra e segundo essa promessa, tanto mais eu vou purificar o meu interior e vou, nesse processo de purificação, tornando mais limpo as minhas decisões, porque uma vez que meu coração tem menos trevas e está mais inundado de luz, também as minhas decisões serão decisões mais puras, mais corretas e menos influenciadas pela minha carne e pelo meu coração cobiçoso. O processo de santificação na vida do crente é se tornar mais semelhante a Cristo, é obedecer mais a Deus, é convergir a sua vontade para a vontade de Deus. Nesse ponto, nós não estamos falando nenhuma dica para você tomar a decisão melhor agora. Ó, é o shopping Eldorado, é o shopping tal, eu vou ficar aqui me santificando, aí Deus vai revelar uma palavra. Não é nenhum método, mas é um processo.
é durante a sua vida você ir se tornando cada dia mais. É como se a palavra de Deus virasse a sua palavra, é como se o pensamento de Deus fosse o seu pensamento. E aí quando você for fazer as suas obras, quando você for escolher os caminhos dessa vida, você vai escolher o caminho que Deus escolheria. E quando você escolhe as lutas de Deus, quando você escolhe lutar as lutas de Deus, é Deus que luta por você. De outra forma, para a gente também complementar essa questão da santificação, você pode orar segundo esse Salmo 139, no verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho reto. Olha, às vezes não é possível purificar todo o seu interior. Eu nunca vi um crente que não tivesse uma batalha, uma luta interna, que não tivesse um pecado que tivesse que superar. Eu ainda vou encontrar esse rapaz e quando eu encontrar esse rapaz eu venho aqui para mostrar para vocês. Mas o normal é que a gente, mesmo se santificando, ainda perceba em nosso coração muita coisa ruim. Então, uma outra estratégia dentro dessa questão da santificação é você pedir para Deus te revelar. Deus, me revela o meu pecado, me revela as minhas questões, a minha fraqueza, os meus vícios, as minhas neuroses. Porque ainda que eu não consiga me libertar totalmente desse homem interior sabotador, se eu entender como ele funciona, eu posso usar essa informação para impedir que eu mesmo me sabote no processo de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ou seja, se você sabe quando é que você erra, por que você erra, quando é que você está enviesado, você evita de naquela hora tomar a decisão errada, porque você começa a construir estratégias para combater a sua teimosia, a sua rebeldia. Então você sabe às vezes que você não pode parar com dinheiro na mão. Então você cria estratégias para você nem segurar no dinheiro, já coloca para sua mulher, já faz aquele outro negócio. Então você sabe a sua falha e você sabe que não conseguiu resolver ela totalmente. Mas você pode criar estratégias quando você conhece como ela se manifesta no seu coração para impedir que ela te sabote. Entendeu isso? Então, amigo, às vezes você pode sondar seu coração pode revelar, Deus pode revelar para você onde você está falhando e você, mesmo não se purificando totalmente, porque isso é um processo longo e às vezes só no céu a gente vai ser perfeito, você cria mecanismos. Quando você conhece o truque do mágico, fica mais fácil entender como é que você está caindo na pegadinha. Então você conhece o truque do estelionatário, né? Aquele que vai roubar seu dinheiro, te oferecendo um negócio, você não cai mais na pegadinha do ladrão, né? Então você fica sabido, né? Eu tô sabido como é que esse meu eu interior me sabota. Então aí você supera. Qual foi o nosso primeiro ponto para impedir o seu julgamento mal, que faz você escolher caminhos que parecem bons e que te levam à morte? Como é o seu primeiro ponto aqui? O primeiro ponto da gente diz assim: a santificação purifica as minhas decisões. A santificação purifica as minhas decisões. Segundo conselho, aí vou partir aqui para Jeremias no capítulo 17, no verso 10, que diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Esse versinho é menor e eu queria ler de novo com vocês. Jeremias no capítulo 17, no verso 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Esse texto é muito profundo. Preste atenção, Deus não vai nos recompensar, não vai nos julgar pelo que nós achamos que somos, pela ilusão que temos de nós mesmos. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que sempre decide o certo. Ó Deus, eu decidi o caminho certo e você não me abençoou. Deus não está nem ouvindo essa tua ideia falsa de si mesmo. Ele vai lá, vai sondando o coração, vai lá no íntimo e percebe o que foi que moveu as decisões dele. Se ele encontrar algo mal, ele não vai te recompensar, mas se ele encontrar algo bom, ele vai continuar percebendo o que você fez. Ele vai perceber a sua conduta e vai perceber os seus resultados, as obras de sua mão. E nesse conjunto todo ele diz: eu vou abrir uma porta para esse rapaz, eu vou derramar bênçãos, eu vou multiplicar o talento dele, porque ele tem feito as coisas segundo a minha vontade. Então, Deus não olha para a sua ilusão, ele olha a verdade do seu coração. E como é que a gente pode usar isso? Uma vez que nós estamos iludidos, estamos
escolhendo caminhos que parecem bem e chegando à morte. Nós podemos usar essa verdade para nos guiar e nos fazer entender se nós estamos sendo iludidos ou não. Como, Felipe? Como é que nós vamos fazer isso? Você vai usar os seus resultados para perceber se o seu coração está no caminho certo. Se tudo na sua vida está dando errado, então é sinal de que você está tomando todas as decisões erradas e que você está com um julgamento errado no seu coração. Poxa, você foi para um caminho que parecia bem, fez tudo como você achou que devia ter feito e está dando tudo errado. A culpa é do governo, a culpa é de Deus, a culpa é dos conselheiros. Não, esquece isso. Você está iludido. Significa que há algo profundamente errado no seu coração e você tem que ser transformado ali. Então o resultado te disse a verdade e com essa verdade em mãos, você vai fazer um processo de autoconhecimento e transformar seu coração. De outra forma, se você tivesse tudo bem, porta aberta, saúde correndo, bênção se manifestando, você diz, rapaz, eu devo estar fazendo alguma coisa certa. Deus está me abençoando tanto, é porque Ele quer que eu continue, que eu faça mais, que eu dobre a meta, né? Então, se Deus está me abençoando, tem algo certo nas minhas intenções, tem algo certo na minha direção, tem algo certo no meu caminho. Mas existe algo ruim de você aplicar isso dessa forma que eu estou falando. É que você vai esperar somente o final da estrada para tomar uma decisão quando você já perdeu tudo ou quando você já está no muito bem bom, né? Então você vai dizer, você juntou aquela graninha para botar o café com tapioca no shopping. Né? Juntou aquele dinheiro todo que foi 10 anos de trabalho da sua vida. Aí você vai investir naquilo que parece certo, passa 5 anos, perde tudo, aí você diz, então era porque eu tomei a decisão errada. Aí não valeu, né? Ficou ruim, né? Você perdeu tudo, aí depois que você vai aprender as coisas, aí não dá certo. Como é que seria interessante? Você, no caminho, no processo, usar os resultados para já ir fazendo a adaptação para chegar no canto certo. Como é que você faz isso? Você está aqui, ó. Pronto, investi minha grana aqui nesse lugar, nesse projeto, nesse casamento, né? Mas comecei com o pé errado. Por quê? Porque não estou vendo fruto, não estou vendo resultado, não estou vendo para onde vai. E estou usando agora esses frutos, esse resultado ruim, para fazer um questionamento. Poxa, era para estar dando certo. O que eu estou fazendo de errado? Será que eu tomei a decisão equivocada? O que eu posso fazer para consertar minhas decisões? Onde é que eu estou errando? No processo mesmo você já faz essa reflexão, já vai mudando o seu coração. E aí você faz uma devida adaptação. Pois eu vou mudar isso, eu vou mudar esse tipo de produto, eu vou mudar esse tipo de parceria, vou fazer alguma coisa, eu vou mudar meu coração, eu vou transformar meu jeito de lidar com os funcionários. Você vai mudando o seu coração, você vai se adaptando à nova realidade. Aí, mais um pouquinho de tempo, você vê se causou efeitos positivos. E se você viu, começou a florescer aqui nesse lado que eu fiz uma modificação. Aí você vai, poxa, se está começando a florescer aqui, isso pode ser um sinal da bênção de Deus. O que eu vou fazer? Me adaptar mais para esse lado, convergir mais meu coração, entender que foi aqui que Deus queria que eu fizesse. E aí você vai fazendo uma correção de curva. Você começou por um caminho que parecia bem. Você errou. Mas não era caminho bom, você julgou errado. Mas não quer dizer que você tem que terminar errado. Você pode ir consertando a sua rota no caminho. Teve um indivíduo que tomou a decisão certa. Ele fez assim, chegou aqui no canto certo. Você tomou a decisão errada, fez aqui, errou. Mas você foi ajustando a roda, usando os resultados para medir seu coração e se adaptando e acabou chegando lá do mesmo jeito. A gente não sabe tudo quando começa, mas a gente pode ir se aprumando, consertando o nosso caminho para chegar nas veredas corretas. Entendeu como é que a gente pode fazer? Tá tranquilo? Vamos ver os dois conselhos que eu já te dei até agora. Primeiro, a santificação purifica as decisões. Segundo, use os resultados para corrigir a sua rota, beleza? Vamos para o nosso terceiro conselho. Diz assim o verso de Hebreus, no capítulo 11, no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar onde mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde está indo. Eu vou repetir aqui, verso curtinho, você sabe, eu repito com você para afirmar bem firme. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança,
embora, aqui que está o mistério, não soubesse para onde estava indo. Se tem uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia, que ela costuma nos dizer aonde Deus vai nos levar, mas não nos conta como. Ela ungiu Davi bem novinho, dizendo, rapaz, você vai ser rei de Israel. Mas tem outro rei lá, é o Saul ainda. E como é que vai acontecer isso? Rapaz, vai vivendo aí que a gente vai descobrir. Mas daqui a 40 anos, daqui a 20 anos, você vai virar rei. Aí Davi foi confuso, foi trabalhar para Saul, depois foi expulso. Aí foi trabalhar com os filisteus, depois saiu. E foi uma confusão grande até ele virar rei. Deus diz, aonde você vai chegar? Mas não nos diz como. Por quê? Porque esse como é quando Deus começa a criar um relacionamento conosco de dependência, de andar pela fé, de criar um laço tão íntimo com Deus que você não se importa mais com como, mas você se importa de que Deus está com você e aonde você for, Ele vai abrir as portas, Ele vai prover, Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar e isso vai gerando fé, vai gerando um amadurecimento espiritual, porque Deus nesse processo que a gente não sabe onde vai, Ele cria em nós uma fé poderosa que vive independente de saber o como. Eu sei que Deus vai fazer, não sei como, mas eu confio no Deus do impossível e eu vou andando pela fé que eu vou conseguir chegar lá. Isso me faz lembrar da história de Abraão e do seu Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Os dois andavam juntos e os dois estavam crescendo. Os pastores ficando assim, mais funcionário, mais bezerro, mais dinheiro, o negócio ficando grande. Mas a terra era muito pequena para os dois e os pastores estavam começando a brigar um com o outro. Rapaz, minha ovelha está contigo, a minha ovelha está contigo. Rapaz, como é que a gente vai resolver essa situação? Aí foi o Ló conversar com Abraão, que talvez estivesse na hora deles se separarem. E estava uma confusão grande. Aí Abraão, no auge da sua fé, um homem de Deus, que sabe que o importante é andar com Deus, ele disse, rapaz, Ló, você quer ir embora mesmo? Aí o Ló, quero. Pô, faz o seguinte... escolhe para onde tu vai. Se a terra é pequena para sustentar nós dois, a gente vai ter que andar por caminhos separados. Mas eu vou te dar assim a vantagem. Escolhe para onde tu quer ir, que eu vou para o outro lugar, certo? Combinado? Aí o Ló olhou, disse assim, rapaz, ali em Sodoma tem umas gramas verdinhas, prosperidade, tem uma cidade lá bacana, né? Eu vou para lá. Ali é o melhor lugar para botar meu quiosque de café com tapioca, porque um ponto ali, ó, vou ficar mais rico ainda. Então ele foi para o lugar que parecia o certo, entendeu? Abraão foi para os desertos dele, que ele ficava andando, né? Mas aonde Abraão ia, ele levantava um altar e agradecia a Deus, e pedia a Deus, e estava com Deus, e andava com Deus, e era justificado com Deus. E Deus fazia Abraão prosperar. Mesmo no deserto, Abraão prosperava. E o pobre do Ló perdeu foi tudo na cidade de Sodoma e Gomorra. E o que eu quero ensinar para você a partir dessa história? Que às vezes o caminho que parece certo é o caminho da destruição. Isso a gente já viu. Mas o que a gente precisa compreender é que aquele homem que anda pela fé pode dizer assim, escolhe aí para onde você vai, porque o lugar que eu for, se eu tiver com Deus, será o lugar certo. E essa é a fé de Abraão e talvez seja esse o terceiro ponto para você. O lugar que você escolheu, que você for, às vezes a gente não tem como decidir todos os filigramas com a resposta certa de Deus. Mas você pode dizer, o lugar que eu for, se eu for com Deus, se eu for junto assim com Deus, pedindo para Ele me abençoar, pedindo para Ele corrigir meu coração, pedindo a bênção de Deus, pedindo para Ele me dar visões, pedindo para Ele me dar prosperidade, pedindo para Ele me ajudar, aonde eu for, agradecendo a Ele, Deus vai me fazer um oásis no meio do deserto. E é essa fé que anda pela fé que talvez seja o principal ponto para você hoje. De que não temos todas as respostas, mas temos e carregamos no coração o Deus que as tem. E às vezes Deus não nos revela o caminho que a gente vai trilhar mesmo. Mas essa dependência que Ele espera de nós, que vai nos revelando a partir do que nós fomos andando, o que devemos fazer. Existem dados que você não tem nesse exato momento. Ah, eu devo botar meu quiosque no Shopping Eldorado, eu devo botar meu quiosque no Tio Juquinha.
Você pode recolher o maior número de dados, o maior número de informações, mas existem coisas que você nunca vai saber. Você só vai começar a saber depois que você botar o primeiro passo nessa estrada. Por isso que existe o caminhar pela fé. Você começa a andar na estrada, Aí começa a ver coisas que você nunca imaginou, custos que você nunca imaginou, decisões que você nunca imaginou, quem era o público-alvo mesmo que você tinha que ter atingido, quem era outra coisa. Você vai tendo outras informações que você não podia ter no começo do caminho. E essas outras informações, junto com a presença de Deus, vai te dando uma nova consciência. E esse andar você vai mudando a rota, ou se adaptando segundo as novas revelações pelo caminho que você está andando. Não tem como a gente saber tudo no começo da estrada. Mas durante a estrada a gente pode ter, sendo guiado pela fé e por Deus, as verdadeiras direções. E andar com Deus é muito poderoso, porque Deus nos acrescenta aquilo que nos falta. E é isso que eu quero ler com vocês, Mateus, no capítulo 6, no verso de 31 a 34, que diz assim: portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. São as coisas corriqueiras. Os pagãos ficam tentando procurar todos os filigramas de resposta e métodos para conseguir resolver tudo, fazendo seus planos. Mas Deus sabe que você precisa dessas respostas, mas isso não é o propósito agora. O que ele diz? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando eu vejo esse texto, me reafirma essa questão. Não importa como nós vamos conseguir as coisas corriqueiras da vida, como comer, beber, vestir. Importa antes saber se Deus está entronizado no nosso coração e se Deus é o nosso Senhor, se nós vamos buscar esse reino de Deus e a sua justiça. E aí nós vamos manifestar nessa terra um pedacinho desse reino de Deus e com ele virá o alimento, virá a bebida, virá a veste. Nós vamos ser agente de Deus, levando essa fé para onde estivermos. E se estivermos no Shopping Eldorado? E se estivermos no Tio Juquinha? E se estivermos no RH da empresa que a gente estava? Não importa. Aonde a gente estiver, nós vamos ser bênção de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não se preocupe com amanhã. É como se Jesus estivesse dizendo: esses planos que os homens fazem para resolver todas as coisas no futuro, não se preocupe com esses planos não, isso aí dá errado, dá certo, isso aí é confusão, isso aí é seu coração tentando dominar tudo. Mas, antes de tudo, cuide todo dia de servir a Deus, de seguir a Deus, de manifestar o seu reino, de fazer a obra de Deus, porque aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como é que eu quero terminar essa mensagem com você hoje? Eu quero terminar fazendo uma mudançazinha no nosso versículo-chave, no versículo que abriu a nossa reflexão. Felipe, qual é essa mudançazinha? A gente diz assim, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu queria mudar um pouquinho esse processo, mas eu não vou causar nenhuma heresia ao trocar isso não. Eu queria mudar para a seguinte termo, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa é andar pela fé com o Senhor. Entendeu? Mas a resposta certa é andar pela fé com o Senhor. E se eu estou andando pela fé, eu estou andando segundo as respostas do lábio do Senhor. Então tá ali, tá tudo junto, não tô indo muito para longe não. Mas segundo a experiência bíblica, andar pela fé é melhor do que me sustentar em planos humanos. Essa é a palavra que eu tenho para você e as minhas 3 soluções são: santificação purifica as decisões. 2. Use os resultados para corrigir a sua rota. E 3, isso que a gente acabou de falar, não se preocupe com tudo. Apenas ande pela fé e manifeste o reino aonde você estiver.
eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar com uma oferta, não se acanhe, porque tem sido muito importante a participação de cada um de vocês. YouTube esses dias está dando menos visualização, está dando menos recursos, e eu tenho contado muito com vocês. Assim, quando vocês mandam um valorzinho, complementa bem certinho o que eu preciso para manter o ministério, para manter a palavra, para manter aqui minha vida tranquila. Por isso eu agradeço demais como cada um de vocês tem sido uma bênção na minha vida. Não se acanhe, faça isso pelo Pix, pr.felipeseabra@gmail.com. Esse é meu Pix, pr.felipeseabra@gmail.com. E sempre que você mandar qualquer valor lá, você coloca ali um recadozinho, que tem como você mandar um recado. Eu sempre leio o que estava passando pelo seu coração. Tá certo? Combinado? Boas festas, feliz ano novo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Até mais.